Olá, meus irmãos, seja bem-vindo ao meu canal Como Viver e Agradar a Deus. Aqui quem fala é Wesley. Você é muito bem-vindo ao meu canal. Não se esqueça de deixar seu like, ativar o sininho das notificações e compartilhar com seus amigos e com seus familiares. Meus irmãos, vamos falar um pouquinho da palavra de Deus sobre fé. Muitas das vezes nós, crente, passamos por diversas complicações em relação ao nosso estado espiritual. Às vezes nós passamos por um estado de inércia, sequidão, tristeza e variadas coisas nós passamos. Tem certo momento que às vezes nós não queremos nem sair da nossa cama, sair do nosso quarto, pelo fato de a nossa espiritualidade estar abatida, seca, é, e, e vivendo de tristeza. Às vezes os nossos momentos de falar com Deus, se achegar a Deus também não é aquele momento bom, de vigor e tal. Então passamos por diversas complicações na nossa vida. Não tem como um crente viver intensamente sempre no alto, sempre aqueles altos e baixos na caminhada cristã. Há momento que, grande momento assim que você fica no alto, sempre forte, vigoroso, cheio de fé, cheio de convicção. E há esses momentos grandes, mas há momentos aquele que te pega de surpresa, você fica abatido e passa por grande dificuldade. O texto que eu vou estar lendo é um texto muito conhecido, está em Mateus capítulo 8, do versículo 5 ao versículo 10. Esse texto é muito conhecido, a cura do servo de um centurião, né? Esse texto já foi pregado por vários pastores, vários pregadores, um texto que tem várias aplicações boas. E uma aplicação que eu quero deixar a vocês que vão assistir esse vídeo é uma aplicação muito boa. Eu vou estar lendo e os irmãos depois possam pegar a Bíblia de vocês e estudar esse texto. Diz assim: Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, um centurião se aproximou dele implorando: Senhor, o meu servo está na minha casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: Eu vou lá curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de recebê-lo em minha casa, mas apenas mande com uma palavra e o meu servo será curado. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens, e digo a este vá e ele vai, e a outro venha e ele vem, e a outro meu servo faça isto e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus ficou admirado e disse aos que acompanhavam: Em verdade, lhe digo que nem mesmo em Israel encontrei fé como esta. Veja que interessante, a fé deste centurião é uma fé inabalável, uma fé convicta, uma fé que sabendo que o Senhor Jesus podia curar o servo, curar o Senhor dele, né? Então, é uma fé exuberante, uma fé ávida, uma fé fixa, uma fé grande. Mas se você se atentar com esse texto, vai observar que o senhor dele ali, no caso, está passando por uma dificuldade, né, paralítico, sofrendo horrivelmente. Mas presta atenção, ele precisou que o seu servo fosse lá até Jesus, para que ele fosse falar com Jesus, para que o senhor dele fosse curado. E quantas vezes, meus irmãos, acaso na nossa vida que nós estamos passando por grandes problemas espirituais
E esse momento de nós passar por isso, nós ficamos muito fraco na fé, fraco espiritualmente, que nós não consigamos nem sair da nossa cama, nem sair da nossa casa, nem ao menos conseguir orar a Deus, nem ao menos conseguir suplicar a Deus. Nós passamos por isso. Isso é ruim, é muito ruim. Quantas das vezes que nós se ajoelhamos para orar, não sai nada. Nada, de nada, não sai nada. E esses momentos nós só quer chorar, chorar e não sai nenhuma palavra, nem audivelmente, nem em pensamento. O tão ruim e deprimível é a situação que nós passamos. E nessa situação tão ruim que nós passamos, às vezes é por conta do pecado, né? Quando o pecado entrou no mundo, afetou a raça humana inteira, todos pecaram. E nós estamos sujeitos a isso, sujeitos a passar por essas provações, sujeitos a passar por isso, por essas coisas que acontecem na nossa vida que deixamos nós dessa maneira. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, às vezes, é por que nós passamos por isso. Veja bem, às vezes nós cultuamos a Deus no automático. A nossa vida vive para Deus no automático. Então, ou seja, nós vamos para a igreja só por ir, como se fosse, eu vou lá, pronto, eu vou. Sabe, às vezes nós não toma conta, tipo, você está indo para a igreja, mas para quê? Aí depois que nós vai se ligar que é para nós estamos indo à igreja para louvar a Deus, é um Deus grandioso. Então as coisas, sabe, é automático, reuniões de oração indo pro ir automaticamente. Então às vezes acontece isso na nossa vida, eu falo, nós crente, acontece isso por conta disso, deixamos num modo automático diante de Deus. E isso, quem nunca já aconteceu isso com o crente? Já aconteceu. Então isso acontece com o crente, né? Deixar isso no modo automático. Terceiro ponto que é muito importante aqui, ao nós passar por sofrer horrivelmente dessa maneira, nós não conseguir se achegar a Deus, nós temos nossos irmãos em Cristo Jesus. Então, neste momento, no estado que você se encontra, nesse estado de uma fé rasa, uma fé espúria, uma fé bem fraca, neste momento em que você está passando, sempre tente andar com pessoas piedosas. Você que conhece alguém, um pastor, um líder, que é uma pessoa, um homem de Deus, ou você mulher que conhece uma mulher de Deus, peça em oração para que essa pessoa ore por você, assim como foi esse servo. O Senhor dele mandou que ele fosse até Jesus. Então, às vezes, nesse estado, nessa situação que nós encontramos, nós só precisamos de um amigo para que vá a Deus por nós. Você vê o estado que o crente passa, que nós não conseguimos nem suplicar. Precisamos que alguém, nós envie alguém para que clame por nós, para que ore por nós. Então, esse é o terceiro ponto, é muito importante. E você que tem uma pessoa que é seu amigo fiel ou amiga fiel, peça que ore por você, clame por você, né? E jejue por você, né? Que vai até Deus em oração por você. O quarto ponto aqui é: se não tiver nenhum dessas pessoas, nenhum amigo, nós temos Cristo Jesus. Lembra que a Bíblia fala que Jesus está à direita de Deus, né? Intercede por nós. Deus está à direita intercedendo por nós. Deus sabe o que nós está passando. Jesus está à direita de Deus e intercede por nós. Então ele sabe o que nós está passando,
sabe que nós estamos sentindo nesse momento, né, de uma fé rasa, de não ter mais força, não conseguir ir mais a Deus. Então, Jesus intercede por nós. Jesus está à direita de Deus. Então, ele está intercedendo por nós. Então, clame a Ele. É, toda a ansiedade, toda a tristeza, toda essa a dificuldade, esse sofrer, despeja nos pés da cruz. Cristo intercede por nós. Nós temos o nosso Consolador, Espírito Santo, que também ora por nós. Ele está ali vendo a nossa oração, então ele pega a nossa oração e embrulha da forma correta, porque às vezes nós não oramos como convém, então ele embrulha aquela oração, deixa aquilo que vai agradar a Deus, que vai fazer que Deus aceite para o louvor da glória de Deus. Então, meus irmãos, que essa mensagem possa trazer conforto a você. Depois de tudo isso, se não tiver mais amigo, nós temos nosso Deus que é misericordioso para nos salvar, para nos livrar e para nos revestir o Espírito Santo e fazer com que nós voltamos àquele vigor, sabe? Nós voltamos àquele vigor. Se nós não estamos orando mais, nós vamos continuar orando mais tempo, mais feliz, mais ávido com Deus, mais aprimoroso com Deus, afetuoso com Deus. Então, oramos dessa maneira para que Deus nos, nos dê vigor, para que nós possamos estar alegre fazendo a vontade dele. Amém, meus irmãos? Que essa mensagem venha trazer conforto ao seu coração. Que Deus abençoe você. Não se esqueça, deixe seu like, ative o sininho das notificações e compartilhe com seus amigos, familiares. E também deixe o seu comentário para saber que as pessoas estão reagindo e eu vou responder todos aqueles que comentar. Fique com Deus. Deus abençoe a vida de cada um de vocês.